Vamos lá. Pessoal, causas, aqui entraria naquelas causas suspensivas da prescrição, certo? A causa suspensiva da prescrição, ela funciona da seguinte forma. A partir do momento que acontece um crime, né, em regra, começa a contar o prazo prescricional. Aí ele pode ser interrompido, que são aquelas causas previstas no artigo 117, e ele também pode ser suspenso, certo? Ele pode ser suspenso de acordo com as causas do artigo 116. O 116 era muito curto, né, professora? Tinha 2 incisos só, né? Era bem curtinho, bem tranquilo. Um era mais ligado à matéria de processo penal, que é o inciso primeiro que fala de questões que dependem de reconhecimento de existência do crime, geralmente ligado às questões prejudiciais, né, assunto de processo penal, e processos incidentais. E o inciso segundo, né, já trazia uma previsão muito parecida, e agora também, né, não teve grande modificação, que fala o seguinte, que enquanto a gente cumpre pena no exterior, pessoal, chega a ser lógico, né, o indivíduo está cumprindo pena no exterior, é claro que aqui tem que ficar suspensa a prescrição do crime dele, né, não tem como contar a suspensão. E a verdadeira modificação está no inciso 3º e 4º, que fala o seguinte, na pendência de embargos de declaração ou de recursos dos tribunais superiores quando inadmissível. Pessoal, a professora Roberta é especialista disso, ela pode até falar muito bem sobre isso, que atualmente, apesar daquelas discussões de quando seria o trânsito em julgado, né, se seria a partir da condenação do órgão colegiado, ou se seria após o esgotamento dos recursos, teve um julgado muito importante no ano de 2016, que alterou essa situação, e depois agora foi decidido novamente de forma diversa, sempre com muito debate. E agora foi decidido que, para ocorrer o trânsito em julgado, da ação penal condenatória, é necessário o quê? O esgotamento de recursos. Se tiver recurso especial, tem que esperar esgotar. Se tiver recurso extraordinário, tem que esgotar. Se houver algum embargo, tem que esgotar. Só que muitas vezes a defesa entra com esse tipo de recurso para quê? Apenas para ganhar tempo. Pessoal, é essa a realidade. A defesa muitas vezes entra com esse tipo de recurso, né? Me perdoem os advogados, mas essa é a realidade, né? Para ganhar tempo, para tentar a prescrição. Aí o legislador falou, ó, vamos parar com isso? A partir do momento que entrou com esse tipo de recurso, e a gente percebeu que ele acaba sendo, muitas vezes, procrastinatório, o que acontece? Suspende a prescrição. Aí depois que resolveu o recurso, volta a correr a prescrição normalmente, certo? Boa alteração do Código Penal. E o inciso 4º também remete, né, ao processo penal, é algo mais processual, apesar de ser novo, que fala o seguinte, que enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Novidade processual o acordo de não persecução penal, né? Está previsto no artigo 28A, que é um acordo que o Estado faz com o indivíduo, dizendo, olha, meu filho, você cometeu o crime. Vamos falar como se o Estado estivesse conversando com o indivíduo. Você cometeu o crime, tranquilo. Só que tem um detalhe. Eu não vou processar você, né, não vai ser iniciada ação penal, se você cumprir alguns requisitos. E estendeu, né, para que os crimes, desde que o crime tenha pena de reclusão de até 4 anos, né, e alguns outros requisitos, não pode ter com violência ou grave ameaça, se não me engano. Né. Estou falando de cabeça aqui, porque eu não abri o pacote de para lembrar o dispositivo, não lembro inteiro, não. E alguns outros requisitos. Ele atendeu os requisitos, o Estado não processa ele, fica um acordo de não persecução penal. Enquanto não for resolvido não persecução penal, também não pode correr a prescrição em relação a eventuais crimes. Acho que as observações 116 seriam essas, professora. Não, quando, né, se diz aí que os recursos, né, no processo penal, eles acabam sendo extremamente protelatórios, não deixa de ser uma verdade, porque muitas vezes eles são utilizados nesse sentido mesmo, a matéria que não tem nem mais o que se discutir, a matéria de direito ela já está pacificada, né? O que se discute ali não há elementos para recurso especial e nem para recurso extraordinário, mas ainda acaba se impetrando. E a gente sabe que esses tipos de recursos eles acabam, de certa forma, beneficiando muito mais aqueles indivíduos que têm uma situação financeira razoável para que possa manter o custo de um advogado para poder ir aí às instâncias superiores, né? Isso não é algo
que vai atingir de uma forma muito grande o nosso sistema, né, de, de, de cumprimento de pena, ou dizer que as prescrições ocorriam em massa, porque na realidade a prescrição, quando ela ocorre por interposição de recurso, na realidade ela se dá muito mais àquelas pessoas abastadas do que aqueles acusados que não têm condição financeira, né? Mas acho que a mudança ela deveria, para ser muito sincera, Felipe, vir também no Código de Processo. Acho que perderam uma grande oportunidade de se reduzir o número de recursos, né? Porque reduz o número de recursos. Seria muito mais lógico você reduzir o número de recursos, mas de qualquer forma, né? Também não podemos deixar de pensar que o 117 já trazia causas interruptivas da prescrição, então, só para mencionar. Mas, com relação à não persecução penal, acho que seria outra conversa, então não vai dar para a gente entrar aqui, porque é um outro debate, né? Outras condições que uma alternativa, ora criticada, até certo ponto eu critico a não persecução, porque vê a questão da voluntariedade, né, na confissão, mas está muito cedo ainda para a gente saber qual vai ser o resultado efetivo ou como vai se proceder, como esses acordos vão acontecer, né, nas comarcas. É o que eu disse, a decisão, o pacote entrou em vigor em janeiro, dia 26 de janeiro, agora eu não me lembro a data correta, que entrou em vigor. Logo veio a questão da pandemia em março, e agora nós não se tem esses acordos, né? Então, mas é muito cedo ainda para tecer qualquer tipo de comentário, de crítica, né? Vamos ver pelo lado positivo, que vai ser assegurado aí a ampla defesa, o contraditório, no acordo de não persecução penal. Mas esse, na realidade, aqui não é bem o tema. Disse já, né? A gente poderia deixar para um outro momento.